Conteúdo hoje para falar que não seja covarde, porque o ser covarde, ele é um ser fraco, ele é um ser frágil. E muitas pessoas podem pensar que ser covarde é você ser uma pessoa forte e humilhar o fraco, mas não, cara. A pessoa covarde é aquela que faz as mesmas coisas todos os dias e sabe que aquela coisa não vai te levar a nada. Esse é o pior ser covarde que pisou aqui na terra. O ser covarde, cara, ele é aquela pessoa que, mesmo fazendo as coisas erradas, mesmo sabendo que vai afetar a sua família, ele continua naquele caminho. Entendeu? Então, se você é um homem, se você quer se tornar um homem, não seja um ser covarde e comece a pensar não só em si mesmo, mas comece a pensar realmente os valores que você passa para a sua família, para os seus amigos e para os seus filhos. Bom, hoje em dia, respeito se tornou revólver e a palavra se tornou um tiro. Quando você entende, cara, o peso dessa pronúncia, você, cara, vai realmente começar a entender sobre como é a vida. Porque, cara, hoje em dia, para você ter que impor respeito, que realmente deveria ser ao contrário da palavra que eu pronunciei, porque o respeito, cara, ele, primeiramente, você tem que dar o respeito para se receber ele. Então, o respeito, ele vem da sua palavra, ele vem da sua fala e das suas ações ou atitudes. Hoje em dia ele está sendo trocado por uma arma na sua cintura. Muitas vezes você pode oferir palavras que desrespeitem as pessoas de uma certa forma, que é melhor você dar um tapa naquela pessoa do que você oferir essas palavras. E realmente, cara, uma coisa que meu pai sempre me dizia, que hoje em dia não se dá mais tapa na cara de homem. Porque se você bate hoje em dia numa criança, se você dá um tapa na cara de uma criança, amanhã você pode ter certeza, ela está na porta da sua casa com um revólver para ameaçar você e sua família. E isso, cara, quando você começa a entender, a ter maturidade sobre esse assunto, você começa, cara, a entender sobre como realmente as coisas são, entendeu? E muitas vezes, cara, o respeito, ele se torna algo que, se você colocar ele na sua cintura, você hoje em dia se torna mais homem do que outra pessoa. E isso atrapalha porque muitas vezes esse respeito, ele se dá a pessoas que não merecem. Irmão, a sua palavra, ela tem bastante poder. Seja para você conquistar algo, porque quando você repete algo, o seu cérebro, ele acredita. Então, é o seguinte, se você repete aquilo, se você fala aquilo, filho, aquilo vai se realizar, entendeu? Não adianta. Se você oferir que você é um vencedor, pode ter certeza, cara, com as atitudes certas, você vai se tornar um vencedor. Mas se você, cara, fala que você é um perdedor, com as atitudes erradas você vai perder. Então é o seguinte, a palavra hoje em dia ela tem bastante poder. Ela é como um tiro que quando você ofere ele, quando você dispara ele, ele não tem mais volta. E quando você fala a palavra errada ali, naquele momento errado, cara, ela pode realmente custar a sua vida. Ou custar a vida de outras pessoas. Pensa quantas pessoas já morreram por falar demais, cara. Entendeu? Por falar e não fazer. Ou quantas pessoas morreram por apenas uma fala de uma pessoa, cara. E realmente a sua palavra, ela vai ter poder, seja em sua vida ou seja na vida de outra pessoa. E quando você ofere palavras a outro ser, você
oferindo essas palavras e não entendendo qual realmente é o poder delas, cara, você acaba também se sentindo mal e fazendo aquela pessoa se sentir mal. O ser covarde, ele realmente é aquele ser que ele não se importa com as outras pessoas. Ele realmente se importa só com o seu bem maior. O ser covarde, ele é aquele ser que não tem empatia por outro ser humano. Ele, vamos dizer que ele é um animal, cara. Ele nem pode ser se chamado por ser humano. Porque, cara, realmente o ser humano que é ser humano, ele não olha apenas para os seus pés, mas ele consegue também enxergar a visão de outra pessoa. Ele consegue enxergar a caminhada de outra pessoa, ele consegue enxergar que suas atitudes realmente elas afetam também a vida de outros seres. E o ser covarde, cara, ele faz aquilo sem pensar. Ele não é um ser que consegue raciocinar como outros seres humanos raciocinam. E muitas vezes esse ser humano, esse animal, cara, ele acaba entrando na sua vida e fazendo, cara, com que sua vida estrague, que sua família se estrague, entendeu? Então, o ser humano que ele é covarde, ele realmente não deveria estar vivendo com outras pessoas. Mas, como já dizia também Racionais, cara, que eles são, como é que eu posso dizer? Umas pessoas que, quando você entende e não usa as suas palavras para fazer o mal, mas você entende as palavras que eles estão dizendo e o real raciocínio que eles estão falando, você começa a entender, cara, que são uma banda ali que fazem música não por apologia, mas para que um ser que consegue se raciocinar possa se entender ali em suas músicas. E ele fala que nessa terra, vermes e leões vivem no mesmo habitat. E os vermes e leões vivendo nesse mesmo habitat, cara, realmente é algo inacreditável. É algo que muitas vezes, cara, não faz sentido. Porque, cara, os vermes dessa vida, eles são as pessoas covardes. Eles são as pessoas, cara, que não pensam, que não têm empatia com outro ser. E o animal ali, que é o leão, eles são as pessoas que estão dispostas a ajudar outras pessoas, estão dispostas a se tornar algo maior do que aquilo que a sociedade infere a ele. O leão ali, cara, ele é aquele ser maior, aquele ser que consegue não só se dominar, mas dominar também outras pessoas, entender o ponto de vista de outras pessoas. E entendendo várias letras ali das músicas dos Racionais, você começa, cara, como que eu posso dizer? Você começa a realmente entender, cara, algumas ocasiões do que acontece ali diariamente. E é o seguinte, filho, não se torne um covarde em sua vida. Se você realmente ama sua família, se você realmente ama seus filhos, se você realmente ama seus amigos, se você ama, cara, o ser humano, se você tem amor ao próximo, não seja uma pessoa covarde, uma pessoa fracassada, um ser fraco. Seja o leão, não seja o verme da sociedade.